Transformação é uma palavra potente, com um conceito poderoso. Mas o que ela tem a ver com a sociedade? O DNA espiritual de uma cidade pode ser alterado? Se pode, que tipos de coisas este novo DNA produz? Neste programa nós tentaremos responder a estas e a outras perguntas importantes. Nós estaremos visitando algumas instituições que têm sido transformadas ultimamente pelo poder do Espírito Santo. Nós examinaremos as causas e os efeitos deste fenômeno impressionante. Para nos levar nessa viagem, estaremos acompanhando o investigador Otis, um homem que passou anos estudando matérias científicas sobre transformações de comunidades. Transformação de comunidades é um conceito que muitos crentes têm problemas em lidar. Mas da onde que vem isto? Pelas minhas observações, eu vejo que isso vem por causa das limitações das nossas experiências na vida. Se você perguntar aos crentes se eles já experimentaram um avivamento espiritual, a maioria dirão que sim. Pergunte a eles se pode ter um caminho aberto para grandes congregações e eles citarão muitos exemplos. Mas o que muitos ainda não experimentaram, especialmente na parte oeste do mundo, é uma transformação profunda em sua comunidade. Por causa disso, nós estamos inclinados a pensar que é dispensável. Mas será que está certo assumir isto? Eu quero te convidar a viajar a 4 comunidades que foram alteradas dramaticamente pelo poder do Espírito Santo. 4 comunidades que oferecem um belo exemplo do que pode acontecer quando Deus visita a cidade. Cidade de Cali, Colômbia. Ela é conhecida como a capital da droga e da violência no mundo inteiro, existindo pecado de todo tipo imaginário. A violência cada vez aumenta e a igreja está sentindo a opressão. Aqui está a Amazônia colombiana, aqui a Amazônia brasileira e aqui a peruana. É aqui que os laboratórios de cocaína estão localizados. Marcy e Randall McMiller são ministros veteranos que já viveram em Cali mais de 20 anos. Eles passaram pelo menos 10 anos na sombra de famosos chefões das drogas da cidade e viram os resultados devastadores. Eles têm visto os efeitos devastadores do poder destes chefes de droga e têm visto isso no seu próprio quintal. Quando o dinheiro da droga começou a chegar em Cali, no começo dos anos 80, os traficantes mudaram-se para um bairro nobre e compraram quarteirões inteiros de fazendas luxuosas. Hey, Randy, isso aqui é uma casa inacreditável. Essa parede parece medir quase 5 metros de altura. Quem morou aqui? A família Oruela Rodrigues, que são os cabeças da máfia de droga. Durante este período, o controle dessa família no país de cocaína corria em torno de 500 milhões por mês. Oh, uau! Sim, isso é o que eles faturavam todo mês, em um mês normal. Isso é inacreditável. Sem nada especial. E durante este tempo a segurança e as paredes eram tudo para eles. Oh, A paranoia? Sim, a paranoia e o medo. Por vários anos, a Colômbia foi a maior exportadora de cocaína. Eles enviavam em média 1.000 toneladas de cocaína por ano aos Estados Unidos e Europa. As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que a máfia de Cali era uma das organizações criminosas das mais organizadas, ricas e maiores da história. Com bilhões de dólares disponíveis, o seu alcance era muito grande, principalmente em Cali. Eles realmente controlavam a situação econômica, social, política e até mesmo religiosa. Era terrível, porque o tráfico de drogas em Cali era um dos mais poderosos de todo o mundo. Se você estivesse andando na rua, poderia morrer a qualquer hora. Seria um milagre voltar vivo para casa diante de um confronto com... Muitos jornalistas foram assassinados por denunciarem o que a máfia estava fazendo na Colômbia. Decisões importantes da política era manipular pelo dinheiro, no tráfico de drogas, influenciando todos os aspectos da sociedade. Eles tocavam em tudo, tudo, absolutamente tudo. Esta é uma das 1.200 propriedades que eles possuíam em Cali. Portanto, poder andar livremente nas ruas, que antes traziam tanto terror,
é uma prova das mudanças marcantes que ocorreram em Cali. Mas onde tudo começou? Essa história, como todas as histórias de transformação, está nos corações de intercessores, homens e mulheres que têm ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo. Deus nos disse que nós deveríamos ir para Cali. Ruth e Julio mudaram-se para Cali em 1978. Eles ficaram impressionados com as trevas que estavam sobre a cidade. Mas Julio estava convencido de que se o povo de Deus se ajuntasse em oração, as cadeias do inimigo seriam quebradas. Tinha só um problema. Ninguém queria fazer isso. Não havia união entre as igrejas. Cada um fazia o que queria. Muitos diziam, seja feliz na sua igreja, mas esta é a minha igreja, e aqui é assim que eu faço. A associação de pastores era reduzida a apenas uma caixa de arquivos. Todos estavam separados. Depois de alguns desentendimentos, o pastor Julio saiu da associação de pastores que já estava fraca. E então ele percebeu que estava contribuindo com a divisão. Deus falou com ele e disse, você não tem o direito de estar ofendido. Você tem que perdoar. Ele pegou essa mensagem e disse, para eu ser um mediador de Jesus, eu não posso me sentir ofendido. Julio voltou para a associação e pediu perdão. Eles não podiam andar nesta desunião, especialmente agora que a sua cidade estava enfrentando estes desafios. Nós tínhamos várias organizações internacionais e todas as autoridades da Colômbia contra esta máfia, mas nada tinha acontecido. Nós estávamos preocupados com isso, portanto começamos a orar intercedendo ao Senhor, e assim Ele nos mostrou as estratégias espirituais. Para terem a perspectiva de Deus, as igrejas locais começaram a estudar as estratégias espirituais em seus bairros mais próximos. Rwanda dava mapas de lugares diferentes da cidade, pois o governo separava a cidade em zonas e dentro de cada zona havia vários bairros. Portanto, nós separávamos as igrejas em zonas diferentes de acordo com os bairros em qual nós morávamos. E eles tinham que trazer informações dos problemas mais fortes que ocorriam continuamente perto de seus bairros. Uma das descobertas mais problemáticas era o envolvimento da cidade com o ocultismo. Até mesmo os chefões das drogas eram clientes destes feiticeiros e guias espirituais. Havia na cidade muitas práticas de ocultismo, e isso se misturava com a religião, e dava aos chefões cada vez mais poder, fora o poder que eles tinham com o dinheiro. Quando começaram a orar contra problemas da cidade, os pastores de Cali sentiram que Deus estava na direção para juntar o seu povo para uma noite de adoração e oração. No começo, as pessoas diziam que não ia dar certo, as pessoas não viriam, e nós já temos líderes suficientes para isso, mesmo sabendo que Deus queria. Em 1995, nós estivemos na nossa primeira reunião de adoração e oração, que durou a noite inteira. E nós orávamos contra os principados e potestades. Eles oravam pela união, declarando que confiavam que Deus estava se movendo nas igrejas. O prefeito subiu na plataforma, orou e disse: Cali pertence a Jesus Cristo. As pessoas escutaram essas palavras de uma autoridade da cidade, e a obra que o Espírito Santo estava fazendo foi confirmada. 48 horas depois desta reunião, o cabeçalho do jornal lia: nenhum homicídio. Pela primeira vez em muitos anos, Cali passou um fim de semana inteiro sem sequer um homicídio. Depois dessas grandes reuniões de oração, dessas reuniões unidas, foi aí que nós começamos a ver os resultados. E 10 dias depois, o primeiro líder da máfia foi preso e Deus está transformando a cidade. Encorajados pela primeira reunião de oração, os líderes de igrejas decidiram alugar o maior estádio da cidade,
um estádio de futebol que cabia 55 mil pessoas. A fé deles foi recompensada quando mais de 60 mil crentes apareceram para adorar e orar e quebrar as barreiras. Durante o verão de 95, o governo da Colômbia declarou guerra contra estes chefes de drogas. 6.500 soldados eram despachados semanalmente para Cali, para buscar e prender esses chefes de drogas. Havia 7 grandes líderes, e 6 já tinham caído durante os 9 meses que nós tínhamos começado a orar. A atmosfera espiritual de Cali mudou. Enquanto Julio se encorajava mais e mais para fazer a obra de Deus, os próprios vizinhos dele estavam opondo-se a ele. Um vizinho que estava brigando sobre direitos de terreno ameaçou matá-lo. Eu vou orar e jejuar até que saiba o que está acontecendo. Ele estava jejuando e Deus falou com ele no 3º dia, dizendo: ele te fará grande mal, mas a partir do que ele fizer, o avivamento em Cali surgirá. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui esta noite é muito perigoso. Ele tinha uma reunião com a associação de pastores. Eu estava esperando por ele às 2 da tarde na associação. E ele nos pediu para deixar. Nós dizíamos: não, deixe-nos te levar até a porta e esperar por você. Ele falou: me deixe que vou andando. E ele saiu e começou a andar na direção da igreja. E os assassinos estavam escondidos esperando por ele. Foi a última vez que eu o vi. Eu recebi um telefonema onde diziam mataram Júlio. Eu disse que nada. Como poderiam matar um pastor? Eu fui ao local pensando que ele estava somente ferido, mas quando cheguei lá, ele estava deitado de lado como um nenê. Júlio, barulhento, que não se aquietava, o sonhador, estava deitado ali como um neném. Quando eles me contaram, eu fiquei chocada e eu não quis acreditar. Quando eu cheguei ao local, seu corpo ainda estava lá e havia uma poça de sangue ao lado da sua cabeça, onde o tiro tinha atingido. E o primeiro versículo da Bíblia que veio na minha mente pelo Espírito Santo foi o que diz: precioso aos olhos do Senhor é a morte dos santos. E quando eu me aproximei e sentei ao lado do seu corpo, eu soube que eu estava em lugar santo. E disse ao Senhor: Senhor, eu sei que tu conheces nossos corações, mas isso eu tenho que te dizer: a minha alma descansa em ti. Isto era da tua vontade e eu descanso. Chocados e tentando descobrir o propósito de Deus com esta tragédia, centenas de cristãos se ajuntaram para ir ao enterro. Inclusive muitos pastores que já nem se falavam mais. E então todos os pastores foram à frente e nós nos abraçamos e fizemos um pacto de união, dizendo que nós não permitiríamos que nada quebrasse essa união. Hoje, este pacto de união se estende por mais de 200 pastores e serve como a coluna de oração desta cidade. Esta cidade passou por uma transformação tremenda. A corrupção foi reduzida dramaticamente. As máfias de drogas foram destroçadas dessa cidade. Tem mais ou menos 60 mil pessoas e elas vêm para passar a noite inteira orando e pedindo para Deus continuar fazendo esta obra maravilhosa que Ele tem feito por 36 meses seguidos. Enquanto milhares de adoradores preenchem o interior do estádio, os funcionários do estádio foram forçados a dispersar uns 15 mil participantes que não caberiam no estádio. Mesmo assim, os que chegaram atrasados formaram uma marcha e circularam o estádio durante horas. O que você está vendo aqui hoje nesse estádio é um milagre. Alguns anos atrás teria sido impossível para os evangélicos se juntarem assim. Mas Deus está levantando a sua igreja. E nós vamos ser vencedores. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! É isso que está acontecendo nos dias de hoje, na Colômbia. Isto é uma coisa que pastores e intercessores dos Estados Unidos e da Europa e do mundo inteiro precisam ver. Isto é o que Deus está fazendo em nossos dias.
And we can see that God you're moving, a mighty river through the nation, and young and old will turn to Jesus. Bring what you heavenly gates, prepare the way of the risen Lord. Quando o reino de Deus desceu em Cali, muitas cidades começaram uma nova vida com Cristo. Rafael Gomes é um dos melhores comentaristas de futebol da TV. Por vários anos ele tem narrado jogos e campeonatos através da TV. Eu estou aqui hoje porque 6 meses atrás eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E desde então eu o tenho adorado e louvado. Como que a empolgação deste evento se compara com a empolgação de um jogo de futebol? Não há comparação, pois o jogo de futebol só tem muita gritaria, mas aqui você se alegra realmente de coração. Você tem sido feliz nos últimos 6 meses? Usted es un hombre bien feliz en estos últimos 6 meses. Bem diferente, eu fui transformado. Agora sinto muito gozo. Realmente é uma vida diferente. Mário Renetti é um advogado e uma pessoa que prega motivação. O seu programa de rádio é escutado por toda a América Latina. Depois de procurar a paz em vários lugares, ele finalmente veio para Cristo. Daquele momento em diante, comecei a achar uma paz verdadeira dentro de mim. Eu creio que mesmo sendo bebê espiritual, sei que as respostas estão aqui na Bíblia. E sinto que perdi 41 anos da minha vida, mas sei que Deus tem um plano para mim. A paixão nova de Mário é conhecer a palavra de Deus e servi-lo através da mídia. Eu entendo que Deus está me dizendo, não da maneira que você quer, e sim da maneira que eu quero. E eu digo, sim, Senhor, assim seja, se é o que tu queres, mas usa-me. Os que não são salvos estão dizendo: para onde vamos? Que esperança temos nós? Todo lugar que olhamos tem corrupção e engano. Todo lugar que vamos nos leva a uma rua sem saída. Tem que ter uma resposta. Tem que haver uma resposta. E juntos com a igreja nós estamos repetindo. Nós temos a resposta. E com isso temos uma explosão por vir. Glória a Deus. Até os oficiais da cidade reconheceram os efeitos positivos do Evangelho. Os oficiais do governo estavam dizendo ao presidente da Associação dos Pastores: viu? Nós precisamos mais de pessoas como vocês no governo, pessoas honestas. E o prefeito disse: eu não posso lhe cobrar por usar o estádio, porque vocês estão nos fazendo um favor. Então agora eles vêm até a igreja e dizem: eles estão fazendo algo positivo. Quando a igreja quis oferecer uma alternativa espiritual para a festa tradicional da cidade, uma festa que durava 10 dias de bebedice e brigas, os oficiais da cidade concordaram. Eles não somente emprestariam de graça o galpão com 22 mil assentos, como eles também pagariam pela propaganda, som e segurança. Desde que essa cidade se abriu para o Evangelho, ela tem afetado todos os níveis da sociedade. Hoje em dia as pessoas já não te veem mais como te viam no passado. Se você tem Jesus como Salvador pessoal, elas já reconhecem que precisam de Jesus. Até os da classe alta já estão reconhecendo que precisam de Jesus no seu cotidiano. Antes isso era motivo de piada, mas hoje, quando falamos de Deus, elas se aproximam para nos ouvir. O crescimento explosivo da igreja está acontecendo na cidade inteira. Pergunte para os pastores dizerem a estratégia e eles dizem: não temos tempo para planejar. Nós estamos ocupados puxando as redes para dentro do barco. E os números estão crescendo. A igreja já tem mais de 35 mil membros. Eles cabem todos de uma vez. Por isso nós temos 7 cultos em um só dia. Um às 7 da manhã, o outro começa às 9, o outro às 11 e o da tarde às 3, às 5, às 7 da noite. Tem realmente sido uma explosão. E isso está acontecendo em outras igrejas também? Sim, está acontecendo em outras igrejas. Quase todas as igrejas daqui estão crescendo. Dá para ver a sede que o povo tem por Deus. Você vê nos ônibus, nas ruas, você pode falar com qualquer um em qualquer lugar.
Os líderes de igrejas creem que esta liberação de poder é resultado da união e das orações. É um processo que continua com arrependimento e reconciliação, quebrando as barreiras e abrindo portas para o evangelismo. Eu creio que a igreja agora está bem unida. E não foram só estes problemas que fizeram com que as pessoas se aproximassem de Deus, mas é o próprio Deus se movendo na cidade. Foi interessante que o Senhor escolheu a cidade de Cali, uma cidade que era controlada e manipulada por dinheiro sujo, por chefes de droga, pela corrupção. Esta seria uma das cidades menos provável de ser escolhida, mas, mesmo assim, Deus escolheu a cidade de Cali. Eu creio que Deus fez isso propositamente, para mostrar ao mundo, para os líderes do mundo, Deus pode mudar uma comunidade. Se esta comunidade se arrepender. O avivamento que Julio profetizou antes de sua morte já começou. E enquanto a sua família desfruta da união da igreja e de ver tantas pessoas virem para Cristo, eles são confortados. And honored to have played a part. E nós percebemos que Deus nos tinha dado a oportunidade de sermos testemunha da fé em Jesus Cristo. E isto é uma das maiores honras que uma pessoa pode ter. E nós vimos que isto era uma grande responsabilidade, pois nós sabíamos o que Deus estava fazendo. Algo surpreendente. A morte dele nos encorajou para fazermos o mesmo que ele fez, dar sua vida por Jesus, não só morrer por ele, mas viver para ele, que pode ser mais difícil. Vocês sentem que a visão que o seu pai tinha continua viva em vocês? Júlio dizia: eu sou um mortal e farei tudo o que Jesus quiser que eu faça. Se você pudesse falar com ele e perguntar se valeu a pena, ele teria dito sim, porque era aí que o coração dele estava. Aquilo que todos pensaram ser impossível, aquilo que todos pensaram que era totalmente impossível para os seres humanos, viram junto com vocês e comigo que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu creio que nos dias de hoje Deus está fazendo algo novo, não só na cidade de Cali, não só na Colômbia, mas sim por toda a face da terra. Se isto for o que as igrejas devem esperar nos próximos anos, então eu quero fazer parte. Cidade de Kiambu, Quênia. Kiambu era uma cidade onde havia muitas coisas terríveis: homicídio, estupro, roubo e mais. A cidade estava arruinada. Tudo estava arruinado. Por causa da má reputação da cidade, ninguém queria ficar lá. No fim dos anos 80, este subúrbio de Arobia tinha se tornado um dos lugares mais perigosos e opressivos do Quênia. Tinha muito mais bares do que mercados e igrejas somados juntos. Por causa do alto consumo de álcool, a criminalização desta cidade se tornou uma das piores da nação. Ninguém, especialmente mulheres, tinham coragem de sair depois que escurecia. Policiais civis pagavam propinas aos comandantes para não terem que ir para Kiambu. Apesar de anos de esforço nessa cidade de 65 mil habitantes, nenhuma igreja jamais conseguira crescer e ter mais do que 12 membros. E como um pastor disse, nós pregamos o evangelho aqui, mas as pessoas não são salvas. Deus falou comigo e minha esposa em 1998 e nos mandou ir para Kiambu para implantar uma igreja. Os ministros Thomas e sua esposa não ficaram muito alegres quando Deus os chamou para ir para lá. Eles sabiam que a tentativa de implantar uma igreja nesta cidade não seria fácil. Os amigos deles pensaram que era uma loucura e eles não hesitaram em dizê-lo. Mas Thomas e sua esposa sabiam que para entrar em combate, eles precisavam encontrar a fonte da opressão espiritual que estava sobre Kiambu. A Bíblia nos diz em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades. Portanto, nosso problema não era as pessoas da cidade. O nosso problema era descobrir o que o diabo estava fazendo com este povo.
Por que ele tem essa legalidade sobre eles? Por 6 meses, o casal Bati se comprometeram a fazer orações fervorosas e pesquisas intensas. Então nós pedimos a direção de Deus. Nós oramos, nós jejuamos, e o Senhor nos mostrou um espírito de feitiçaria que estava sobre a cidade. Eles descobriram que muitas coisas que aconteciam em Kiambu tinham ligação com uma poderosa feiticeira conhecida como Momajane. Ela se dizia ser cristã e nomeou a sua congregação Clínica Emanuel, mas o seu negócio era pura feitiçaria. A clientela de Momajane consistia em alguns políticos e homens de negócio de alto porte que vinham para saber de seus futuros, percebendo que Kiamu estava sob o poder de forças malignas poderosas. O casal começou a buscar mais a Deus. E no fim dos 6 meses, nós tínhamos uma confirmação de espírito. O poder espiritual que estava sobre a cidade tinha sido quebrado. Vendo esta porta de oportunidade aberta, Thomas conduziu a primeira marcha cristã da cidade. Até o fim da primeira semana, mais de 200 pessoas tinham entregado suas vidas para Jesus. Depois de um tempo, curas e libertações eram normais. Curas e conversões eram comuns. Quando a sua congregação começou a crescer muito, eles mudaram a congregação para o porão de um mercado. Tinha culto a quase todos os horários imagináveis. Ela foi batizada com o nome de A Caverna da Oração. Irritada com esses eventos, a Momajane começou a contra-atacar com feitiçaria pesada. Uma opressão desceu sobre os cultos de adoração e oração. Isto continuou até que os anciãos descobriram os serviços que ela estava fazendo do lado de fora da igreja. Quando os crentes descobriram que estavam lidando com influência demoníaca, eles tomaram as devidas atitudes. The believers took authority over the situation. Só levantamos nossa mão numa manhã e oramos. Pedimos que a Momajane fosse salva ou saísse da cidade. Em alguns dias, a Momajane foi tirada do poder. E em algumas semanas, ela fez as malas e saiu da cidade. Quando essa feiticeira, esse principado que estava sobre a cidade foi quebrado, e aí a presença de Deus começou a se mover na cidade. A atmosfera mudou totalmente. Um lugar onde as pessoas tinham medo de sair à noite, agora tem o menor índice de criminalidade do país. Os bares locais foram fechados e reformados para serem igrejas. Os cidadãos prosperaram e nós vimos as mudanças. É claro, quando o poder de Deus vem, ele traz mudanças, prosperidade e amor, e é isso que nós estamos vendo. Agora que Kiambu tem um nome limpo, as pessoas das cidades vizinhas estão tentando comprar casas lá. A população subiu 30%. Também está havendo um crescimento dramático de conversões. A Caverna da Oração, em Kiambu, se expandiu para mais de 5.000 membros. Não é nada mal para uma cidade que, juntando todos os membros das igrejas, não dava mais do que 40 pessoas. Nós temos visto Deus fazer milagres em nossa cidade. Nós temos visto mudanças de vidas. Nós temos visto os prostitutos, ladrões, todo tipo de pessoas virem para Jesus. Thomas faz questão de dizer que a receita para o sucesso contínuo deve incluir oração. Oração é uma conversa com Deus. Não é simples. É uma conversa com Deus que tem o poder de mudar as situações. Tem tanta oração neste lugar e ela nos ajuda para não só obter o que nós temos agora, mas também para ganhar mais vidas. Todos os dias, mais de 400 intercessores se ajuntam para orar. A rotina começa às 6 da manhã. Eles chamam esta rotina de Glória da Manhã.
Isto é suplementado com as orações de sexta à noite e pelas reuniões de quarta à noite chamada Operação Tempestade de Oração. A oração gera um poder que é extraordinário. Um poder que transforma. Eu tenho visto ela transformar e já disse, se Deus transformou Kiambu, Ele pode transformar qualquer outro lugar. Cidade de Hemet, Califórnia. Esta cidade estava em apuros. Muito satanismo, feitiçaria. Haviam templos onde as pessoas praticavam yoga, centros de meditação, igrejas de cienciologia. Eles descobriram que eram a capital de produção de metanfetamina da costa oeste dos Estados Unidos. Havia um espírito de competição que estava não somente nas igrejas, como também nas sedes e entre os pastores. Durante anos, esta comunidade sossegada, situada em um vale, era conhecida como tumulto de pastores. As pessoas vinham para o vale para viverem em paz, e eles queriam ficar sossegados. Mas por trás desta paz, existia um lado negro. Os problemas da comunidade tinham um lado espiritual. O vale estava muito envolvido com feitiçaria e ocultismo. Mas o ocultismo não era o único problema. As gangues de jovens do subúrbio de San Jacinto têm permanecido na área por várias décadas. A Igreja Assembleia de Deus do Pastor Gordon está situada na mesma rua da reconhecida gangue da Rua 1. Tem crianças que moram aqui que os pais e os avós foram membros da gangue da primeira rua, por isso é uma coisa que vem passando geração por geração. O perigo era tão grande em volta da Rua 1 que a polícia se recusava a ir até lá sem um grande volume de patrulhas. Gordon testemunhou ao vivo a natureza destrutiva da gangue, quando a sua igreja foi vandalizada certa noite. E no chão do lado de dentro tinha uma enorme piscina de sangue. Era muito grande. Foi o que a polícia nos disse que tinham quebrado esta janela. Eram dos membros da família da casa do outro lado da rua, o que fazia parte da estrutura central da gangue. Vale também era um centro de tráfico de drogas. Tinha pelo menos 9 laboratórios de drogas que funcionavam na redondeza. E todos se beneficiavam do clima seco e da polícia amigável. Eu já tive policiais transportando metanfetamina para mim em suas patrulhas. Em um mês, Sony cozinhava metanfetamina o bastante para suprir mais de 1 milhão de pessoas. A maioria deste pó mortífero era transportado para fora da cidade, disfarçado como placas de gesso. Mas a transformação espiritual desta cidade não veio fácil. Não tinha muitas pessoas que eram fãs deste vale. Eu nunca quis estar lá, no meio do nada, e 18 milhas afastado da estrada mais próxima. No meio de um vale, eu e minha esposa estávamos prontos para partir a qualquer hora, esperando que talvez Deus nos chamasse para sair de alguma forma. A família Houston nem desfez a mala quando chegou na cidade. Nós estávamos com um bebê de 6 meses de idade em um carro velho sem ar-condicionado e descemos a rua, paramos, olhamos para a igreja e dissemos, não, obrigado. Deus começou a falar comigo e com a minha esposa e disse, você passaria o resto da sua vida neste vale? Por mim? E Deus não podia ter feito uma pergunta pior para mim. Se eu passaria o resto da minha vida naquele vale, eu não gostava. E Deus disse, eu tenho um plano, se você se comprometer com este lugar. Beckett silenciou a voz que pedia para ele sair do vale comprando um túmulo nas extremidades da cidade. Eu disse, ao menos que Jesus volte, eu deitarei aqui. Isto simboliza o início do meu compromisso com Deus. Com um novo amor pela sua comunidade, Beckett se reuniu com outros homens para ter uma noite de jejum e oração em uma caverna perto dali. E esta noite foi uma experiência poderosa. Nós sabíamos que tínhamos tocado algo no mundo espiritual que seria significante para o nosso vale. Daí em diante, as coisas começaram a andar espiritualmente. Os pesquisadores começaram a suprir os intercessores com os problemas que estavam destruindo a comunidade.
Muitas igrejas como a nossa têm usado mapeamento espiritual, pois só detectando os problemas tomamos medidas exatas. Mapeamento espiritual nos traz a um nível de sabedoria e informação elevado. Se eu tenho em mãos os temas que são fontes de problema em minha cidade, então Deus tem a chance de pôr algo no meu coração e dizer: junte os intercessores e ore por isso agora. As orações direcionadas feitas por estes intercessores estavam trazendo resultados impressionantes. O ocultismo, que antes era uma ameaça, quase está sem membros para continuar. A igreja de Cienciologia ainda está de pé, mas a maioria fecharam as portas. Centro de meditação e yoga foram literalmente queimados. Minutos depois dos cristãos terem orado para que eles fossem removidos, um fogo começou nas montanhas no lado oeste do vale e queimou somente o prédio onde estava o centro, e não relou em nenhum dos prédios dos lados. Desmantelamento das gangues também foi uma história de sucesso. Quando eu comecei aqui, as pessoas que faziam as rondas noturnas podiam acampar na rua Main, onde se encontravam os bares, e ir de um bar para o outro a noite inteira, levando as pessoas para a cadeia. E agora isso não acontece mais aqui como acontecia antes. Há pouco tempo atrás, um dos líderes da gangue da Rua 1 entrou apressadamente pelas portas da igreja do pastor Gordon durante um culto matinal. Eu estava ali pregando e de repente este membro da gangue começa a vir apressadamente em minha direção e eu não sabia o que estava acontecendo. Portanto, eu continuei pregando até que ele chegou bem perto e ele parou, olhou para mim e disse: eu quero ser salvo agora. Logo após, todos os membros da gangue e moradores da Rua 1 se converteram. E um de seus primeiros atos foi retirar as pichações das paredes das igrejas. E nós oramos, pedindo para Deus nos dar a oportunidade de poder ver as famílias e os amigos deles vindo ao Senhor, sendo salvos. E com isso as famílias começaram a vir. As famílias foram restauradas e eles pararam de mexer com drogas. Tudo está mudando. É realmente incrível ver essas mudanças. De acordo com Sony, as vendas de drogas caíram em 75%. Ele dá bastante crédito aos intercessores. Eles pegaram um negócio imobiliário de tráfico de droga e os colocaram para correr como cobardes. Sony também foi movido pelo Espírito Santo quando estava a caminho de cometer um assassinato. Enquanto ele dirigia em direção de sua vítima, ele sentiu alguma coisa tomar conta do volante e acabou chegando no estacionamento da igreja do pastor Bob Becker. Eu saí do carro, eu tinha uma pistola sobre o banco, coberta por um cobertor com um silenciador. Então eu pensei: oh meu Deus, o que eu estou fazendo? Então eu acabei entrando na reunião de oração. Tinha acabado. Minha vida mudou. Este foi o começo da jornada de Sony de volta para o lar do pai. Uma jornada que ele diz ter sido possível pela oração. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um. Pois eu estava lá fora. E essa cidade tem muitas pessoas orando. Os traficantes e líderes de gangues não são os únicos que estão sendo salvos neste vale. Os membros da igreja subiram para 14% da população, o dobro do que era 10 anos atrás. We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. Agora nós temos uma prefeita, um chefe da polícia, um chefe dos bombeiros e um gerente da cidade, todos cristãos. Ultimamente as pessoas me dizem: eu não sei como você consegue porque os ataques são tantos. Mas eu creio que eu fui escolhida para isso. E a única coisa que o Senhor me pede é que eu venha estar orando por cada um. Você precisa estar orando junto comigo, porque são as portas cada vez mais abertas para cada um de nós. Vamos orar, não deixe de orar. Beckett estimates about 30% of local... Beckett estima que 30% dos policiais e um número excepcional de professores e diretores de escolas são cristãos. Na verdade, nos últimos anos, 85% dos professores que passaram por estas escolas eram cristãos. Você pode ver como Deus realmente transformou nosso sistema escolar. Nós éramos motivo de chacota. Ninguém mandava os seus filhos para as escolas.
Agora nossos estudantes têm um dos melhores níveis de nota e o menor índice de falta do oeste americano. Na escola, em todas as partes da comunidade, as pessoas estão trabalhando juntas. E um lugar espiritual. E nós estamos confrontando uma batalha contra as trevas. E nós estamos rejeitando os ataques e tomando posse da comunidade. E é isso que importa, trabalharmos juntos. E as igrejas do vale já não estão mais separadas, mas estão se ajuntando em união. Agora nós formamos juntos uma parede de fé. Agora as igrejas não estão competindo, mas estamos partilhando púlpitos. As batistas, os pentecostais, as assembleias estão todas se unindo. As igrejas estão começando a formar um pano inteiro, ao invés de linhas espalhadas. Quero que entres em meu coração. I open the doors. Recentemente, várias igrejas locais fizeram o Dia da Esperança, onde milhares de residentes receberam comida, roupa e atenção médica gratuitamente. Eles também receberam uma boa dose do amor de Deus. Isto é provavelmente, sem dúvida, uma das melhores coisas que chegou ao nosso vale nos últimos anos. Isto é o que a igreja deve fazer. Não é ficar sentado dentro das quatro paredes do templo. Você tem que sair, alcançar as vidas das pessoas onde elas estão. Atraídos por este amor, mais de 300 pessoas entregaram seus corações a Jesus Cristo. E isto não aconteceria se fosse realizado por uma denominação. Foi preciso ter a unidade das igrejas. Eu não serei apenas responsável sobre como tratei a minha igreja. Também serei responsável sobre como eu pastoreei a minha cidade. E agora a atmosfera da nossa cidade se transformou. Nós reconhecemos que a meta é levantar o povo e não os templos. O assunto aqui não é crescimento de templos e sim do reino de Deus. And here we see that God you're moving. The time of Jubilee is coming. When young and old return to Jesus. Este vale não é perfeito e provavelmente nunca será, mas ele está definitivamente em um processo de transformação. E essa transformação está ocorrendo, a comunidade não é mais a mesma. Cidade de Almolonga, Guatemala. Almolonga era um vilarejo extremamente pobre. Isto aqui era uma comunidade onde havia muita pobreza e alcoólatras. Violência, ignorância, feitiçaria, ocultismo e idolatria. Daqui uns quilômetros nós estaremos chegando na cidade de Almolongo. Os 19 mil habitantes dessa cidade têm o hábito de seguir nos passos de seus ancestrais, que eram adoradores de Jesus. Como consequência, Almolonga é hoje uma das mais limpas e prósperas cidades de Guatemala. Ela é uma cidade de igrejas. Muitas pessoas citam Almolonga como um exemplo mundial de uma cidade que foi transformada. E ela merece todo o crédito. 8 de cada 10 habitantes dessa cidade consideram-se cristãos nascidos de novo. Mas não foi sempre assim. Há apenas 20 anos atrás, Almolonga era um lugar perigoso e sombrio. Havia pobreza, violência, ignorância e, além disso, o álcool era um dos problemas maiores. Se você fosse a Almolonga 20 anos atrás, às 7 da manhã, você encontraria muitos homens deitados no chão, pois eles estavam totalmente bêbados. Por causa dos problemas, tínhamos muitas cadeias. O chefe de polícia Donato se lembra que as pessoas estavam sempre brigando. As autoridades construíram 4 cadeias, mas nem isso parava com os problemas. Quando as cadeias enchiam, havia transferências para outras cidades. A violência doméstica também era muito alta. Eu escutei a história de uma mulher que, se ela não fizesse a comida, ela seria espancada e lançada fora de casa. Pastor Mariano, um dos líderes responsáveis pela transformação da cidade de Almolonga, tem memórias parecidas. Eu cresci no meio da miséria.
Meu pai, às vezes, bebia 30, 40 dias direto, e nós nunca tínhamos o suficiente para comer. Às vezes, só uma pequena tortilha e um pequeno copo de café. Meus pais gastavam pouco que tinham com bebidas. No esforço de melhorarem de vida, muitos cidadãos fizeram pactos com imagens, como Pascoal, o Senhor da Morte, e Matimon, um poderoso santo patriota. Matimon era o ídolo mais importante de Almolonga. Quando os espanhóis vieram a Guatemala, 500 anos atrás, eles viram que as pessoas daqui estavam a fim de negociar algumas coisas. Só tinha uma coisa que eles não negociavam. Esta era a Matimon. Aquilo era um item muito importante para eles. Esta idolatria deu uma poderosa legalidade para este demônio. Mesmo que Matimon era um manequim de madeira, o espírito por trás deste manequim tinha poder de controlar as pessoas de Almolonga. É só uma máscara de madeira, mas é muito poderosa. Tem uma força incrível que prende as pessoas. Durante estes tempos negros, o evangelho não crescia. Os evangelistas que vinham de fora eram afugentados com pedra e pedaços de paus, e as igrejas também eram apedrejadas. Os evangélicos eram minoria. Em uma ocasião, 6 homens colocaram uma arma na boca de Mariano. Quando eles começaram a puxar o gatilho, ele silenciosamente pediu ajuda ao Senhor. Quando ele apertou o gatilho, nada aconteceu. Depois deste livramento, o pastor Mariano chamou suas ovelhas para a oração. Estava na hora de quebrar o domínio da violência, superstição e da pobreza. Enquanto os intercessores levantavam suas vozes, eles se encheram com uma fé sobrenatural. Nós dissemos ao Senhor, não é possível que nós sejamos tão insignificantes, pois sua palavra nos diz que somos cabeça e não cauda. Nós jejuamos de 3 a 4 semanas, e todos os sábados nós tínhamos culto de oração, e foi isto que abriu as portas. O povo começou a ser liberto e as mulheres começaram a vir à igreja. Foi tremendo, tremendo. O avivamento tinha chegado. E depois, muitos sinais e maravilhas começaram a acontecer. E muitas pessoas libertas de opressão demoníaca. A igreja começou a crescer. That when people pray, cloudless skies will burn, kings and queens will shine. Yes, it's true, and I believe it. Uma cura milagrosa aconteceu com uma mulher chamada Teresa. Um médico da cidade deu o diagnóstico e disse que ela estava com gangrena. Estava muito enfermo, com muitas dores. Nem comer eu podia. Ela estava muito ruim e a condição piorava a cada dia. Nós não sabíamos o que fazer, portanto nós decidimos se preparar para o enterro, pois não havia mais esperança para ela. Todos da família estavam na casa e existia um cheiro de morte no ar, tristeza, agonia, sofrimento. Eles me chamaram para fazer os preparativos do enterro, e no caminho o Senhor me disse para orar por ela. E eu simplesmente cheguei lá, andei até a cama dela e disse, em nome de Jesus, levante-se. E ela se levantou imediatamente sem a doença que estava nela. Ela sentiu um calor muito forte e viu uma luz por cima dela. Quando ela abriu o olho, ela viu o pastor e, muito feliz, agradeceu a Deus porque ela tinha sido curada. Depois de terem visto o milagre, as pessoas que estavam nesta casa, todos se converteram ao Senhor. Com este e outros testemunhos dramáticos, centenas de pessoas começaram a se entregar para Jesus. Quando as pessoas viram que o Evangelho estava transformando vidas, eles começaram a se interessar mais pelo Evangelho, porque eles tinham visto transformações imediatas. Agora existe mais de 2 dúzias de igrejas evangélicas em Almolonga, uma cidade de apenas 19.000 habitantes. A igreja do pastor Mariano, chamada El Calvário, acomoda 1.200 pessoas sentadas e sempre está cheia.
A presença do Espírito Santo na atmosfera desta cidade não reflete somente no crescimento das igrejas, mas se você der uma passeada pelo centro, verá o impacto social e econômico que o Espírito tem nesta cidade. As ruas, os prédios, os negócios são nomeados com nomes bíblicos. Os turistas acham esta publicação de fé extraordinária. Como você pode dizer que ama Deus se você não demonstra? Paulo não disse para não termos vergonha do Evangelho? Antes, Almolonga era cheia de bares ou cantinas, 36 ao todo. Agora só restam 3. E já que a bebedice parou, a violência também parou. Durante 10 anos, o índice de criminalidade da cidade tem sido baixo. Em 94, a última das 4 cadeias de Almolonga fechou. O prédio, agora reformado, se chama o Corredor da Honra. Para o chefe de polícia Donato, estes são tempos bons. No hay nada. Nothing. Because you don't need them? ¿Por qué? Porque no las necesitan. No necesitan cárceles ahora. No, porque no hay gente que cometa delito. No, because there's no people that do trouble. Sí, no hay más delito como antes. No, not like before. Até a agricultura da cidade reviveu. Por anos, as cropas em volta de Almolonga sofreram por causa das terras áridas e maus trabalhadores. Mas quando as pessoas se viraram para Deus, elas viram uma transformação na terra de Almolonga. Almolonga se tornou um vale fértil. A terra é tão fértil e tão boa. Ela produz os melhores vegetais e legumes. Eles fazem 3 colheitas por ano. Eles vendem os vegetais na Guatemala, no sul do México e em El Salvador. Antes da transformação espiritual, os produtores exportavam 4 caminhões de vegetais por mês, mas agora eles saem da cidade 40 vezes por semana. Apelidada de Pomar das Américas, a produtividade de Almolonga está conforme as proporções bíblicas. Você tem que ver para crer. As beterrabas pesam quase meio quilo. O tamanho das cenouras são inacreditáveis. Olha, é mais grossa que meu braço. É realmente enorme. Dá pra encher com uma só. Intrigados pelas proporções desses vegetais e pelo crescimento de 1000% na agricultura de Almolonga, pesquisadores dos Estados Unidos e de outros países vieram para Almolonga para aprender os segredos. Mas a resposta não foi o que eles esperavam. A sabedoria que Deus deu aos fazendeiros de Almolonga são melhores que os métodos científicos, e os fazendeiros continuamente dão glória ao Senhor por ter dado colheitas fartas. Antes, para nós colhermos, levavam 60 dias, mas depois que Deus veio para a cidade, nós levamos no máximo 25 dias para colher. Dá para ver um paralelo entre a fé das pessoas e a melhoria da terra. Assim que as pessoas começam a crer em Deus, os vegetais começam a crescer. As pessoas foram libertas e começaram a trabalhar, e quando elas trabalhavam, elas viam as finanças. Elas começavam a trabalhar para melhorar a terra, e a terra produzia mais. Os fazendeiros compravam grandes caminhões da Mercedes à vista e depois os decoravam com frases cristãs. É maravilhoso. É o resultado do Evangelho transformando a comunidade. A idolatria e a superstição acabaram. E as pessoas se dedicaram a louvor e muito trabalho. Os cultos tradicionais deram lugar a cultos avivados. Nós temos aqui 20 igrejas que estão bem ativas. Estão muito bem envolvidas com louvor, com adoração, libertação, cura. Apesar do sucesso, os crentes de Almolonga não têm nenhuma intenção em descansar. Muitos continuam jejuando 3 vezes por semana e continuam a atacar as forças malignas através de oração e evangelismo. Enquanto as cidades vizinhas celebram o Dia dos Mortos, os cidadãos de Almolonga se reúnem em massa para honrar o Deus vivo.
O prefeito, que é nascido de novo, deu as boas-vindas a 50.000 pessoas que compareceram ao centro da cidade. Eles oraram para que o evangelho continuasse a se expandir em seu vale e no mundo inteiro. O preço que pagamos para ter isto é a santidade e a consagração. A oração e o jejum nos dá poder sobre os principados. Não foi preparação teológica, e sim um ato de nos lançarmos nos braços do Senhor. Eu acho que, em muitos casos, quando discutimos sobre transformações de cidade, nós temos uma guerra contra a incredulidade. O nosso Deus e o Evangelho são realmente poderosos para impactar uma comunidade. A Alma Longa nos ensina que sim. Onde antes tinha uma comunidade que estava na idolatria, feitiçaria, nas famílias destruídas, agora temos uma comunidade transformada e ela é um exemplo do que Deus pode fazer em nossas comunidades. Deus nos levantou e nós precisamos aproveitar esta oportunidade. Nós somos a geração que Deus usará para transformar não somente a nossa comunidade, mas o mundo inteiro. É lindo o espetáculo de ver o poder do Evangelho, porque você realmente o vê. E é isso que queremos para comunidades, cidades e nações. Acabamos de ver o caminho para a transformação de uma comunidade, através de cidades e 3 continentes. E neste tempo nos maravilhamos com os milagres de Deus, em vidas individuais e em estruturas sociais inteiras. E nenhuma dessas histórias foi por acaso. Ao invés disso, elas foram premeditadas por intenção divina, e assim elas devem ser. A nossa jornada nos mostrou que existem passos em que nós devemos posicionar nossas comunidades para ter uma visita do Espírito Santo. Nós devemos pedir para Deus aumentar o nosso apetite pelas coisas que atraem a sua presença: santidade, união, fé e humildade. Ao mesmo tempo, nós devemos cultivar uma tropa de líderes que perseverem e que tenham uma vida de oração, jejum, intercessão contínua. O que Deus tem feito em Cali, Kiambu, Hemet e Alma Longa realmente glorioso, mas isto é só o começo de uma história que está se espalhando pela face do mundo. We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. We've declared war in the name of the Lord. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. We've declared war in the name of the Lord. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. Something is changing.